Olá para você que aceitou o convite para participar deste diálogo sobre família, numa perspectiva espírita e progressista. A importância da família para o nosso renascimento, para a reencarnação em si, com todas as suas complexidades de cuidados, de educação, de direcionamento moral. Todos nós sabemos, a família é importante. No entanto, não é algo que possamos admitir que continue sendo veiculada informações cheias de más intenções por parte de alguns palestrantes, de alguns escritores, com relação aos espíritas progressistas, as pessoas de esquerda e o relacionamento com família. Acusações de que o pensamento à esquerda é uma ameaça à família não é uma coisa nova. Em todos os lugares do mundo onde os poderes dominantes ganharam características de autoritarismo, este discurso foi veiculado, porque ele tem um poder de manipulação, de coerção, que perpassa todas as categorias, todas as classes sociais, porque se tem uma coisa que nos deixa bastante parecidos neste planeta, é que a maioria de nós quer proteger a família. Eu falo a maioria porque existem também aqueles casos em que o nível de desunião, de competitividade é tão grande que acaba quebrando até esse liame. No entanto, o foco deste diálogo é a importância de defendermos uma concepção de família que vá além dos padrões e das imposições do modelo patriarcal. Porque as famílias, elas são diversas, assim como elas são unidas, como o Evangelho nos informa, por laços diferenciados. E esses laços são complexos, esses laços são profundos, mas se tem uma coisa que é simplificada e que está ao alcance de todos nós, é saber que os verdadeiros laços de família são os laços dos sentimentos, são os laços do afeto, são os laços do amor. Aquilo que nos leva a respeitar e a aceitar e a acolher uns aos outros exatamente da maneira como somos. Assim, pais e mães e filhos que são homoafetivos vivem uma angústia muito grande. Os pais angustiados ouvindo suas referências de crença, de fé, de religiosidade, atacando as concepções de família que prezam pela homoafetividade como uma expressão natural do amor entre as pessoas. Os filhos em conflito porque veem e sentem nos pais a enorme dificuldade que é fomentada por esse tipo de direcionamento dentro de algumas casas espíritas ou através de vídeos, de textos que referências do espiritismo brasileiro estão veiculando pela internet. Chega de espalhar sofrimento em nome de um padrão que só serviu até hoje para justificar o massacre de pessoas. O Evangelho de Jesus, ele tem um caráter revolucionário, porque ele desafia aqueles que se designam a serem seguidores do Cristo
a encontrarem dentro de si força suficiente para suplantarem todos estes direcionamentos de anti-amor. Porque amar aos nossos filhos é aceitá-los da forma como eles são, mas não apenas aceitar como um pacote que se recebe, mas conviver naturalmente, amar como a qualquer um outro filho, participar das suas vidas, das suas dores, dos seus desafios, ajudar a crescer, a vencer os sentimentos que a sociedade desperta neles por conta da ignorância que nós temos o dever de não perpetrar. Estas famílias de caráter renovado, diante do crescimento do nosso próprio entendimento, porque foram as aberturas oferecidas pelo entendimento, pelo conhecimento, que permitiram que estas famílias, elas emergissem, elas se assumissem, elas mostrassem as suas caras. Aquilo que normalmente se chama de sair do armário, não é sair de um móvel da casa, é sair da sombra. E quem somos nós? E em nome de qual evangelho estaremos disseminando ideias contrárias a este avanço, porque dizemos que estamos defendendo a família? Você que é mãe, que é pai de filhos homoafetivos, proteja a sua família. Ame seus filhos da maneira como eles são. Ame seus irmãos da maneira como eles são. Ame seus amigos da maneira como eles são. Porque o que destrói verdadeiramente a família é padronizá-la. É tentar encaixá-la dentro de caixas que não cabe o que cada um é. Liberdade, com respeito, com cuidado. A família precisa ser um núcleo de proteção. A família precisa ser alguém ou alguéns com quem os indivíduos que se sentem mais perseguidos ou mais vulneráveis têm a certeza de poder contar. Quem é você? Família espírita com os seus membros homoafetivos. Estará assumindo a posição de juiz, de juíza, julgando, condenando e abandonando em nome de quê? Eu tive a oportunidade de participar daqueles cursos do MEC no ano em que a bancada evangélica fez a infeliz interpretação deste trabalho, denominando de kit gay todo um trabalho de pesquisa, todo um direcionamento de formação para professores, para lidarem com as complexidades humanas na relação com a orientação sexual. Eu aprendi o que era a identidade de gênero neste curso e fiquei muito feliz por isso. Mas essa felicidade, ela foi tumultuada por uma interpretação mal feita de pessoas que faziam isso e diziam que era em nome de Deus, que era em nome da família. Inventaram uma ideologia de gênero em nome de uma proteção absurda que nunca protegeu, mas condenou, mas perseguiu, atrapalhou, gerou uma notícia falsa, alarmou as famílias, ao invés de orientá-las para amar aos seus, armou e desatou o ódio nos corações de quem se propunha a amar. Ideologia de gênero não existe. Identidade de gênero existe. E se você é um palestrante espírita,
Você precisa saber o que é isso. Se você é um pai, uma mãe, você precisa saber o que é isso. Se você é um educador, você precisa saber o que é isso. Porque nós não podemos nos arrogar o direito de negar às pessoas a identidade que lhes é própria. Em nome do Evangelho de Jesus, a família é um espaço de diversidade. Tantas outras expressões da natureza são acatadas como livros abertos para nos ensinar a lidar com os fenômenos da vida. Por que a diversidade precisa ser rechaçada? A natureza nos ensina que a diversidade é a garantia do equilíbrio. A garantia do equilíbrio social, a garantia do equilíbrio relacional, do equilíbrio psicossocial, também é a diversidade. A diversidade não apenas de rostos, de tom de voz, de digitais. Também a diversidade de opiniões, também a diversidade de orientação sexual. É muito bom quando nós nos sentimos amados da maneira como nós somos. E se em nome de Jesus nós estamos na terra dizendo que somos espíritas, que somos cristãos, façamos então esse exercício de amorosidade com os nossos familiares e de modo particular, falando aqui dos filhos, das filhas, dos irmãos, dos parentes homossexuais. Porque Deus está neles, porque Jesus está nos rostos deles e porque este amor que envolve a criação e se expressa de maneira diversa está em todos nós, em nós e neles. Este é o evangelho de amor que Jesus coloca diante dos nossos corações, para que possamos acatar este aprendizado, remexer aquele baú velho, antigo, mofado de preconceitos, aquele baú travado, fechado de discriminações e que atrasa a nossa evolução, nos mantendo violentos, agressivos. Que a sombra não nos retenha. Que chegue o momento em que nós, espíritas, saiamos do armário, do medo, do egoísmo, do orgulho. Que possamos acatar as pessoas com as expressões naturais que seus espíritos trouxeram para esta encarnação. A família não é apenas um local de sabores, mas também de dissabores. E nós sabemos disso. Nós sabemos que os processos encarnatórios, eles trazem para nós laços do passado, para que possamos desatar alguns nós. Mas se conscientemente nós estamos nos dispondo a desatar estes nós, precisamos abrir estes laços e envolver aqueles nossos familiares que passam por algum tipo de vulnerabilidade por conta de uma sociedade violenta, agressiva, homofóbica, uma sociedade que discrimina as pessoas porque elas são o que são. E nós precisamos fazer a diferença, como os primeiros cristãos que eram reconhecidos por muitos se amarem. Isso mesmo. É preciso que o espírita permita ser reconhecido pela sua capacidade de amar. A discriminação, o preconceito, a ignorância, a arrogância, o orgulho são os inimigos que estão em nós.
e que precisam ser trabalhados para fazer jus à disposição que nós temos de crescer com Jesus. Assim, lamentando por todos os palestrantes espíritas que ainda estão acreditando que defendem e que protegem a família, dividindo-a, repartindo-a entre normais e anormais por conta da orientação sexual. Lamentando ainda mais aqueles que trabalham com fake news, deturpando informações, incitando ódio aos de esquerda, aos progressistas, acusando-os de destruidores da família. Reafirmamos com muito amor e com muita alegria que em nossos corações abertos para a diversidade, o amor de Jesus se expressa quando vamos ao encontro uns dos outros. Ninguém precisa mudar o seu jeito de amar para ser amado por nós. As nossas casas mentais devem ser abertas e vasculhadas, retirando todas as teias de aranha do passado, para que entrem os ares destes tempos de libertação através do conhecimento. Os espíritos não têm sexo, os corpos são fenômenos biológicos e os sentimentos são os laços que rompem dimensões e encarnações. Portanto, em nome deste amor que nos cria, mantém, faz renascer, faz reviver, morrer, libertar, aprender, em nome desse amor transformador, deste amor fenômeno de transformação. Sejamos capazes de perdoar os nossos próprios erros, as nossas próprias arrogâncias, mas acima de tudo, de pedir perdão a todos aqueles a quem ofendemos em nome dos nossos equívocos. Nós somos todos irmãos. Não existem os melhores e nem os piores. Existem os diferentes. Poderíamos transformar esta disposição íntima em uma oração. Que Deus nos ajude a vencer as nossas sombras e nos impulsione para que também nós possamos sair do armário e aprender a amar incondicionalmente. Que assim seja.